O meu boa tarde, estamos hoje no Sítio Matinha, nessa tarde de domingo, e a reportagem do canal Caminhos da Paraíba, estamos numa fase de entrevista com as pessoas de todos os segmentos. E hoje eu escolhi na pauta para conversar com o jovem Alex Gustavo, não é isso? Sim. Alex Gustavo, ele reside com seus pais, né? E é um jovem que ele tem um futuro promissor. É um jovem que ele se dedicou-se, já começou a dedicar a sua vida à religião missionária. Principalmente, ele tem estudado e pesquisado sobre o frade Frei Damião de Bozano, que foi um frade que fez várias peregrinações aqui na região do Sertão Cariri da Paraíba e do Brejo Paraibano, e o Alex despertou esse interesse de ter conhecimento na vida de Frei Damião. Então, na nossa entrevista de hoje para o canal Caminhos da Paraíba, esse jovem vai contar para a gente, né, a sua admiração, como é que ele começou a observar e começou a estudar o conhecimento da vida de Frei Damião. E é um jovem que já tem quase 30 mil seguidores, é quase em todas as plataformas. Uma das coisas que, ao conversar com ele em off, que eu notei, foi porque, primeiramente, ele tem uma permissão dada por Deus, e segundo, apoio aos seus pais, né? E quando a gente tem uma família, que é a base principal, como o Alex tem, que é os pais, isso é importante. Então, vamos para entrevistas, vamos conversar com o Alex? Então, vem comigo. Bom, Alex, boa tarde. Boa tarde. O Alex, eu quero lhe agradecer antecipadamente, eu e toda a reportagem que viemos aqui na casa dos seus pais, conversar com você. Eu vou deixar você ficar bem à vontade para você contar como foi, quantos anos você tem, se você estuda, qual é o grau que você está fazendo e como é que você despertou essa admiração pelo frade Frei Damião e como é o seu dia a dia atual. Primeiramente, meu boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes que estão nos assistindo, né, Alex? Amém, amém. Vamos lá então. Uma boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui para vos dirigir um pouco da minha vida acadêmica, minha vida relacional. Eu passei por um grande processo, minha gente. Eu nasci no dia 21 de maio de 2009. Fui sempre um menino muito aventureiro, porque minha mãe conta até uma história no dia do meu batismo, que quando eu cheguei lá, né, o padre colocando a água sobre minha cabeça, eu disse: Ei, nem doeu, ô coisa boa, recebi Jesus pela minha primeira vez. Aí começou tudo. Primeiramente eu passei por um grande processo de enfermidade. Meus 2 anos eu vim morar aqui com a minha família. O que foi que aconteceu nesses anos em que eu passei muito ruim? Lá na casa da minha avó, doente. Porque era já a manifestação de Deus na minha vida. Que eu passasse por tudo isso, que era para eu saber que no caminho de todos os escolhidos de Deus sempre há perseguição. Eclesiástico capítulo 2. Ai daquele para não me seguir, para não sofrer, para não passar por tribulações. Quando passou por tudo isso, comecei a estudar aqui nessa escola frente ao meu sítio. E aí eu fui me apaixonando. Minha mãe me levando para a igreja e eu me apaixonando pela pessoa de Jesus. Me apaixonando cada vez mais pela pessoa de Jesus Cristo. Passou muito tempo e eu dizia assim: Senhor, no meu futuro eu te amo muito. Mas no meu futuro, qual era a minha imaginação? Eu dizia assim: eu quero ser um médico, um advogado, mas eu não quero ser padre, não. Eu acho que exige muita coisa. Eu acho que exige muita responsabilidade. E Jesus mostrando os caminhos. Veio a pandemia, quando foi em 2022, já parando, né, tudo isso, dessa decorrência, dessas enfermidades, dessas doenças, eu fui passando por um processo de muito sofrimento, ansiedade. Por quê? Porque eu tinha chegado numa certa casa em que essa casa não frequentava as coisas de Deus. Eu estava passando por um período muito doente e só nessa casa tinha um certo remédio que era para eu ir buscar, que eu estava com umas dor de barriga.
Aí minha mãe, pela qual ainda é família do meu pai, essa pessoa, eu sempre fui católico, nunca procurei nenhum outro tipo de religião, claro, sem menosprezar, sem diminuir a religião de ninguém, né? Eu peguei e fui na casa dessa pessoa buscar água de coco. Quando eu cheguei lá, tinha um sapo com muitas agulhas, feitas a bruxarias. E eu disse, meu Deus, o que é isso? Passei direto, fingi que não vi. E a mulher ainda tentou até esconder, né? Porque ela disse, não, dona Clenilda, pode deixar que eu vou aí. Tentando camuflar. Mas eu já tinha ido. Quando eu cheguei lá, estava a obra. Estava tudo feito. Eu juro a vocês, senhor Anselmo, que minha vida foi só de ponta cabeça. Vamos dizer, caindo, né? Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí em Itaperuá, meu pai espiritual, o padre Fabrício, a quem vos dirijo um grande abraço, pegou e estava celebrando o cerco de Jericó. E no dia 27 de agosto de 2022, iria acontecer a missa com orações de cura e libertação. Quando começou toda essa preparação, eu disse, opa, eu vou para esta missa. Eu quero descobrir o que é que tem lá. Eu quero saber como é o agir poderoso de Deus. Foi aquilo que me puxou para o amor e para o serviço para com Cristo. Quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir frios, arrepios e tremuras, várias tremedeiras. E Padre Fabrício profetizou assim, meu filho, você que está aí na Câmara Municipal, perto da Câmara Municipal, você que está sofrendo por isso tudo, não se angustie, você não tem ansiedade não. O trabalho de bruxaria, de destruição que fizeram para você e sua família está sendo quebrado agora. Ironi Spudaro, MOCL, ministro de Oração por Cura e Libertação, também confirmou. Eu só digo a vocês, na última semana de agosto, até o dia 1º de setembro, eu só passei ruim. Eu disse, minha Nossa Senhora da Conceição, ilumine minha vida. Ilumina a minha vida, Nossa Senhora. E em todo esse sofrimento que eu fui passando, quando foi no dia 2 de setembro, eu fui na igreja de São Sebastião, onde o Padre Fabrício rezou em mim, e tudo aquilo desapareceu. E ele disse, olhe, você é filho espiritual de um santo, você tem uma grande missão. A sua missão é muito pesada, mas não desanime que você vai chegar lá. Mas só que eu ainda continuava com o mesmo pensamento. Não, eu não quero ser padre. Eu quero ser um médico, um advogado. Aí eu disse, meu Deus, será que eu vou ser padre algum dia pelo que ele disse? E vocês acreditam que durante todo esse pensamento, eu me esqueci de tudo isso, desse negócio de ser médico, de ser advogado, e foquei só na religião? Passou setembro, outubro, novembro. Chegou dezembro. Em novembro, teve aqui numa certa capela um momento de oração, onde um missionário, a quem vos dirijo um abraço, o Everson Nunes, disse que ali tinha um menino que tinha uma grande vocação. Tinha uma grande vocação, que ele seguisse, que ele não se importasse, porque viria muitas e muitas chuvas, ventanias e enxurradas. Nesse momento, um missionário da Cairóis começou a rezar em mim, em línguas. Quando eu comecei despertando, eu disse, Senhor, o Senhor me chama para alguma coisa mais aprofundada. Comecei orando em línguas. Quando foi em dezembro, eu fui a Padre Fabrício e disse, Padre, eu acho que tudo que o Senhor falou é verdade. Ele ainda bateu no meu rosto e disse, você ainda desacha? Deus, ele te chama, meu filho. Comecei a estudar sobre a vida de Frei Damião, descobri que ele era meu pai espiritual. Não foi eu quem fui atrás de ser filho espiritual dele, ele quem me escolheu, Deus quem me escolheu. E passando por tudo isso, eu disse, obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo isso. Veio 2023, aí foi uma vibe em que eu me envolvi, uma vibe muito boa, porque foi quando começou as manifestações e os testemunhos de graças alcançadas. Quando foi no mês de Mariano, no mês de maio do ano passado, quando eu completei 14 anos de idade,
Deus, ele colocou uma coisa no meu coração que eu não revelei a ninguém. E eu vou dizer agora. Nem aos meus pais eu contei isso. Quando foi no momento em que eu estava partindo o bolo, em que eu dei o meu primeiro pedaço a vocês, pai e mamãe, Deus, ele colocou assim: meu filho, nesses 14 anos de idade que você está fazendo, eu vou fazer muitas obras acontecendo na sua vida. Tem muitos amigos seus que vão deixar de lhe seguir, principalmente 2 que estão aqui. Mas você não se importa, porque eu estarei com você até o fim de sua vida. E eu me arrepiando com tudo isso que estava acontecendo. Eu digo a vocês, participei lá de uns momentos celebrativos que teve lá na capela, nessa tal capela, nessa certa capela aqui do sítio. E quando foi depois, né, eu fui chamado para mais 2 entrevistas, mas não entrevistas sobre religião, entrevistas em escolas. Gertrudes Leite e Gerência Regional de Patos, o FPB, onde estive lá com muitos e muitos diretores de escolas de toda a Paraíba. E quando foi em junho, Deus, ele fez uma coisa acontecer. Eu fui celebrar na casa de uma determinada pessoa, e isso num dia de segunda-feira. Quando eu comecei a celebrar lá, a mulher disse assim: ô meu filho, venha rezar em mim. Eu tenho tanta opressão, eu me sinto tão angustiada. Eu disse: a senhora quer que eu reze na senhora? Quero. Eu coloquei a mão sobre a cabeça da mulher e comecei a rezar. Quando eu rezei, eu disse: repouse no Espírito Santo. A mulher repousou no Espírito Santo. Aí eu comecei a ler a Bíblia para descobrir. Quando eu rezei na mulher que a mulher repousou, a mulher começou a apresentar uns sinais de presença maligna. Uns sinais assim, como se queria gritar, como se queria vomitar, como se queria tremer. Eu fiz uma oração na mulher e disse: em nome de Jesus, deixa ela em paz. O demônio saiu e não voltou nunca mais. Eu digo: meu Deus, o que será que tem? O que será que isso tem a ver com alguma coisa? Quando foi depois, muitas e muitas pessoas me procurando para eu rezar. Eu rezava e depois o povo vinha dizer que tinha ficado curado. Eu digo: não, tem alguma coisa aí. Procurei Padre Fabrício. Padre Fabrício disse: meu filho, é um dom de Deus. Agora você vai sofrer tanta perseguição. Veio todo esse momento, tudo isso. E hoje estou aqui, com essa vida missionária. E se pudesse ainda dar tempo, eu queria dizer a todos vocês: cada um de nós temos um chamado, um dom e uma vocação. Agora, muitos é porque não querem seguir e não querem manifestar. Porque eu queria contar aqui a vocês 3 testemunhos de milagres que aconteceram quando Deus manifestou em mim o dom de cura e libertação. Posso? Um dia estava aqui na minha casa, ainda não tinha recebido os votos de Frei. Ainda não tinha de forma alguma. O que foi que aconteceu? Eu peguei e teve uma mulher que me ligou do Rio de Janeiro, dia da minha família. Quem aqui sabe aquela doença ossos de vidro? Que a pessoa nem cresce e a pessoa é doente até o fim da vida, não cresce de forma alguma e os ossos só vivem se quebrando e não tem cura. A mulher ligou desesperada para mim dizendo desse jeito: meu filho, reze no meu filho, por favor, missionário. Meu filho, ele vem apresentando uns sintomas muito ruins e foram diagnosticados que ele está com ostogênese imperfeita, ossos de vidro. Eu olhei assim e digo: meu Deus, tenha misericórdia. Ela enviou a foto do filho dela. Eu rezei na foto do filho dela e Deus colocou dessa forma no meu coração: diga a ela agora que ele está com tal roupa, tal short, e ele está sendo curado nesse momento. Ele tem tal idade. Eu digo: meu Deus, isso é alguma coisa da minha cabeça. Eu liguei para a mulher e falei: olhe, seu filho, ele tem tal idade, não é? Ele nasceu dia tal, do tal, tá com tal roupa. E Deus colocar agora uma visualização que ele está colocando
a mão dele sobre a cabeça dele está curando ele. Nesse mesmo momento, a mulher ficou emocionada. Quando foi, depois de tudo isso, o menino pegou, fez vários exames, genética, fez tudo. Ele estava perdendo a audição, estava ficando encurvado, tinha uma escléria azulada muito aproximada, como fala aqui no testemunho. Aqui, ó, tinha uma vitamina hidro 11 muito baixa, uma fosfatose de valor muito baixa também, comprometimento na audição. E você não sabe o que aconteceu? A mulher fez um simples exame, que para dentro da medicina é grande exame, e constatou que o menino não tinha mais nada. Que foi constatado que essa doença, olha aqui, ó, esta doença não tem cura diante dos olhos dos médicos. E ela falou aqui, ó, que diante dos olhos de Deus ficou curado. Diante dos olhos dos médicos, a doença ossos de vidro não tinha cura. Mas hoje está comprovada aqui, ó. Está curado o menino completamente há 11 anos de idade, minha gente. De 11 anos de idade, esse menino está completamente curado. O outro testemunho que eu queria citar foi de uma mulher que ela estava pedindo pelo seu benefício. Ela tinha câncer. Ela tinha um câncer maligno na mama. E ela pediu. Eu ainda estava estudando, no dia 12 de 12 de 2023. Eu cheguei em casa, ela ligou desesperada para meu pai. Aí eu peguei e disse, me dê o celular que eu já sei quais são as palavras que eu vou dizer a ela. Pelo celular, sem pensar. Eu digo, minha filha, eu vou dizer uma coisa a você, fique tranquila. O seu benefício vai ser prorrogado, você vai receber ele. Quando for no dia 20, no dia de uma quarta-feira, você vai me ligar às 10 horas da manhã me dizendo que você recebeu seu benefício. Foi dito e feito. Me levantei às 10 horas da manhã. Vim, porque no outro dia eu tinha ficado atendendo pessoas até tarde. Quando foi no dia 20, ela me ligou dizendo que tinha recebido o benefício dela. E que, graças a Deus, né, aqui não tem nada de mentira. A mulher ficou curada do câncer através de intercessão. Foi muitos grupos de oração que rezaram por ela. Eu estava de dentro, o padre Fabrício também rezou por ela. Essa cura dessa mulher. E ainda teve outra essa semana. Hoje está fazendo 8 dias que uma mulher de São José dos Cordeiros me liga, pela qual o nome dela é Inácia, me liga pedindo oração por uma amiga dela que ia fazer na terça-feira cirurgia de pedra nos rins, mais conhecida como cálculos renais, né? Cálculos renais. E eu digo a vocês agora que estão nos acompanhando aqui, essa mulher fez a cirurgia, ela pediu oração. Quando ela pediu oração, ela estava muito nervosa, porque não estava conseguindo compreender como era que ia acontecer, estava muito nervosa mesmo. Eu disse, meu Deus, eu vou rezar. Rezei. A mulher chegou no hospital como se ela chegou no hospital e parecia que ela não estava dentro de um hospital. Ela estava rindo, conversando. A cirurgia foi 1 hora de cirurgia e no outro dia, 9h30 da manhã, ela já recebeu alta. Já está em casa. Está boa, completamente boa, curada, restaurada. Deus, Ele pode realizar milagres. Nós sabemos que uma mangueira suja por fora é capaz de levar água limpa por dentro, certo? Igual aconteceu na vida dessas pessoas. E ainda não é só esses testemunhos aqui, não. Tem muitos e muitos outros testemunhos. Uma mulher que um dia desse levantou o braço no momento do texto do impossível. Tinha uma bursite muito forte. Deixa eu ver mais. Uma mulher que ficou curada do joelho. Dores de cabeça incalculáveis. Dores de cabeça muito fortes foram curadas. Eu sou fundador de 2 programas. Um programa e um terço. Eu comecei celebrando o programa Palavra de Fé, todos os domingos às 10 horas da manhã, onde tem frases de motivação, de restauração. E também, depois eu comecei a celebrar o Cerco de Jericó. Celebrei todo o Cerco de Jericó e fiz a celebração com orações de cura e libertação. A celebração com orações de cura e libertação teve 2.555 pessoas.
um grande número de pessoas, né, como a gente pode saber, não é seu, Anselmo? Para início, primeira edição, deu 2.000 pessoas. Imagina na segunda edição, terceira edição, quarta edição, que vão vir muitas em nome de Jesus. Em cada centro de Jericó que eu celebrava, dava 110 pessoas. 110 pessoas, 200. E eu sempre evangelizando. Sempre evangelizando. Facebook e Instagram. No Instagram tem meta de umas 600 pessoas. Aqui no Facebook tenho 1.200 e poucas. Me esqueci até no TikTok eu tenho 143. E no YouTube eu tenho no mínimo, eu acho que 50 pessoas. Mas ainda também os meios de compartilhamento. Compartilhamento. Pessoas compartilham os vídeos. Pessoas compartilham para várias pessoas. Muitas vezes eu termino aqui, eu vou para o meu quarto atender, eu atendo no mínimo 50 pessoas por dia. Aqui na sua residência? Na residência pelo celular. Através do celular. Através do celular. Só na segunda-feira e na sexta-feira. Nos outros dias eu também tenho os meus trabalhos. Eu tenho tudo separado, eu tenho tudo. Eu tenho trabalho, tenho escola e tenho celebração. É por isso que eu não me preocupo quando eu vou celebrar. Eu já tenho tudo agendado bem direitinho, tudo a hora, tudo o momento para não me preocupar. E graças a Deus eu organizo tudo. Não tenho dor de cabeça com essas programações. Graças a Deus estou indo bem na escola, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer, é sempre se preocupar com o meio formativo, né? E informativo. E passando por tudo isso, atende 50 pessoas quase toda segunda-feira. Ô Alex, eu estou aqui com uma entrevista e a gente até que eu deixei ele bem à vontade para ele fazer o relato. Esse relato foi muito importante. Eu cheguei até, vocês notaram, né, gente? O Facebook está no site, eu cheguei até a me emocionar. Isso muito emotivo quando ele falou que não tem revelado para os pais. E tem um ditado que eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo o seguinte: só me licença para pegar meu som. O filho que segue os pais, ele é feliz. E a gente tem prova concreta de pessoas que não seguiram os conselhos dos seus pais, bateu com a cara na parede. Então, Alex, eu quero aqui lhe parabenizar você, dizer que você está no caminho certo. Mais uma vez, eu vim aqui me expor, dar força a você nessa vida missionária. Eu sei que é difícil, eu sei que eu vou reforçar mais ainda. Você vai encontrar barreiras, você vai encontrar tempestade, você vai encontrar, acima de tudo, vamos dizer o quê? Alguém que não empecilha, alguém que vai desmotivar você, mas você permaneça unido nessa corrente forte, nessa corrente positiva, que você é um jovem, você tá começando a sua vida, sua vida pessoal e sua vida espiritual a partir de agora, né? Então isso é importante. Ô Alex, para concluir nossa entrevista, porque essa entrevista vai ficar arquivada de hoje a 10 anos, quem for vir verá. A gente vai começar com o Alex já. Eu acredito gente. Se eu partir dessa para outra, se diz bem o que você me disse na entrevista. De hoje a 10 anos, nós estamos em 2024. Em 2034, se Deus assim permitir, nós tiver todos com vida e saúde, vocês vão dizer bem que a Sam disse. Esse garoto vai longe. Pode crer nisso, viu, mãe, mas pai. Ô, Glória. Viu? Eu tenho. Diretora que está aqui nos acompanhando. Ô, diretor, parabéns. Então, essa entrevista para o nosso canal Caminhos da Paraíba, você vai ver ela na íntegra no YouTube, através do canal Caminhos da Paraíba com a Selma Vieira, diretora. Pode mandar compartilhar com as outras pessoas, que isso é importante. Alex, para concluir, vamos agora falar um pouquinho. Como dizia, de Padrinho Frei Damião, ou de Frei Damião de Bozano. Só um momento, eu lhe pergunto a você, você tem estudado o conhecimento assim, sobre a vida de Frei Damião? Como é que você já, durante esse pequeno tempo que você tem pesquisado, já tem encontrado sobre o Frei Damião? Fala um pouquinho também sobre a vida dele aqui na Terra, nas peregrinações. Eu vou falar. Olha, Frei Damião de Bozano, ele nasceu no dia 5 de novembro de 1888, foi. 1831 foi Padre Cícero. Frei Damião, ele nasceu em 1886 para 87 no mínimo. Foi aí que ele nasceu. Quando ele nasceu, aos 13 anos de idade, eu me engajo muito com Frei Damião, porque Frei Damião, ele passou por todo esse processo também que eu passei. Com 13 anos, ele recebeu a batina também.
13 anos de idade ele recebeu a batina e começou a fazer missões. Se ordenou em 1925, né, pelo Papa da época, em Roma. Aí ele foi enviado aqui para o Brasil. E Frei Damião era muito milagroso. Ele fez muitos e muitos milagres aqui na terra. Uma também tem de Frei Damião que uma menina viu ele flutuando, que ele flutuava de verdade. Ele flutuava graças ao grau de santidade que ele tinha. Frei Damião ele dormia 3 horas de noite por sono quando não dormia. Adquiriu, né, aquela corcundice dele assim, por causa das confissões. E fez muitos milagres. Aliás, tem um milagre de Frei Damião que foi também pelo um milagre desse. Ele curou, já no dele não foi um menino, foi uma menina. Uma menina de 25, uma mulher de 25 anos que ficou curada os ossos dela também eram dessa forma, de Santa Luzia. E ele foi muito milagroso mesmo. Ele fez muitas peregrinações, ele ficou corcunda daquela forma por causa, né, de suas peregrinações e de suas confissões. A menina desapareceu, teve uma menina que desapareceu em Sousa ao ter visto ele flutuando. Mãe, Frei Damião ele vai flutuando, ele não está pisando no chão não. E a mulher disse, minha filha, pelo amor de Deus, cala a boca, que todo mundo estava vendo. E ele pegou e disse assim, minha filha, tudo que se sabe não se diz não. E passou um paninho branco na boca dela. E a menina, com 3 dias, morreu ao ter visto o Frei Damião flutuando. Isso aí é verdade. Também tem um relato em Taperoá que ele andava muito rápido. Ele deixou até uma frase dita sobre Taperoá assim, ó. Que Taperoá um dia seria uma terra de muitos milagres. E nós já estamos vendo isso, não estamos? É verdade. Nós já estamos vendo isso, porque tanto Frei Damião passou fazendo milagres, né, como também tem muitos hoje aí que está começando e fazendo vários milagres. E eu me inspirei muito em ver ele daquela forma. Ele, de manhã, ele se acordava 4 horas da manhã, fazia uma caminhada em todas as ruas da cidade, a caminhada penitencial, onde arrastava multidões, né, caminhada penitencial, primeira missa, ofício da Imaculada, confissão das 8h30 até a meio-dia. Meio-dia almoçava, 1h30 pegava confissão até as 7 horas da noite. Depois da confissão até as 7 horas da noite, tomava banho e jantava. Depois que ele jantava, confissão até as 11 horas da noite. 11 horas da noite era a hora em que ele combinava com famílias para ir visitar. Ia das 11 até as 1 da manhã, visitando as pessoas. Deixa eu abrir um parênteses aqui no seu raciocínio. Hoje você já faz esse trabalho que o Frei Damião fazia, que você está narrando aí. O seu Anselmo, deixa eu lhe dizer um negócio. Eu não posso dizer assim, que eu não sou digno nem de desamarrar as correinhas da sandália de Frei Damião. Sabe? Eu não sou digno de desamarrar as sandalinhas de Frei Damião. Sabe? O povo me compara muito com a semelhança dele. Tem muita gente que diz, olha onde Frei Damião vai ali. Tem muita gente que me chama de Frei Damião Júnior, Frei Damião 3.0, através dos milagres que acontecem. Mas eu só faço dar uma pequena risadinha e diga assim, tá nas mãos de Deus, porque eu não sou santo não, e Frei Damião é santo. Mas eu posso dizer ao senhor e a todos os que estão assistindo, que eu faço sim, algumas vezes, pequenas peregrinações, pequenos momentos de oração, mas eu não chegarei nunca aos pés de Frei Damião, porque Frei Damião foi um verdadeiro mártir de confessionário, um verdadeiro mártir das pessoas. Olha, qual era a pessoa que tinha coragem de se levantar 3h30 da manhã para ir andar em rua de uma cidade todinha com a cruz na mão? Quem era que tinha coragem de confessar mais de 16 horas por dia? Não tem, não. Qual era a pessoa que tinha coragem de chegar onde tinha, que antigamente a pessoa vê, né? Aqui eu posso dizer que acontece também muitas possessões demoníacas no momento em que eu estou rezando. Muitas pessoas ficam possessas,
ficam acontecendo aqueles sinais e, graças a Deus, expulsa. Deus cura, Deus salva e Deus liberta. Mas Frei Damião, ele pegava o cordãozinho da cintura dele, deixa eu ver onde está o meu aqui. Ele pegava o cordãozinho da cintura dele, ou ele colocava a mão na cabeça e rezava, ou se não, ele batia com o cordão. E muitos perguntam, mas Frei, como é que o senhor expulsa os demônios se não vem ninguém para a sua casa? Pelo celular. Eu já atendi 2 casos de mulheres pelo celular que elas estavam apresentando por causa de herança. Herança é o bicho, né? Por causa de herança e por causa de dinheiro. E elas apresentaram sinal de possessão. Começaram a vomitar, começaram a apresentar esses sinais, mas tudo foi, rezei, pedi a Deus que libertasse. Aí chegou até o certo tempo em que eu me encontrei com elas, fiz uma oração de libertação e o demônio foi embora. Não voltou mais, de forma alguma. Direcionei a pessoa para a confissão, direcionei a pessoa para viver uma vida de oração, de santidade, de comunhão, né? Que a gente não pode viver em vida de pecado mortal. Porque se a gente viver em vida de pecado mortal, a gente não pode comungar, de forma alguma. A gente tem que chegar aos pés do padre e confessar. Então, aí dessa forma, Frei Damião fazia. Ele fazia aqueles... Tem um famoso cordão, né, de gente. Que o povo faz os cordões e colocava ele no meio. E botava as pessoas possuídas. E ele expulsava. Tem uma história que ele expulsou 7 demônios de uma casa. E ele expulsou de verdade. Alex, eu gostaria de passar mais tempo conversando com você. Gostaria de te ouvir mais, mas infelizmente o tempo é rápido. Sim. Mas eu vou deixar você terminar para você dar suas considerações finais. Eu fiquei, olha, muito feliz, eu fiquei muito fortalecido espiritualmente. E quando você falou da de Souza, você está conversando com a Souzense, a cidade de Souza, que você dando a testemunha, ela confirmando por mim que ela tem conhecimento desse milagre lá em Souza, que ela é da cidade de Souza. Glória. Então, eu deixo agora o microfone nosso, da nossa reportagem, para a sua inteira das suas despedidas, para os palavras. Não, eu quero aqui dar uma... Queria mandar um abraço para todos que estão me acompanhando aqui, pelo Alex Gustavo Oficial. E eu queria dizer a todos, né, aqui os meios de comunicação. O meu Instagram é Frei Alex Gustavo, fr.alexgustavo-oficial. O meu Facebook é Alex Gustavo Fonseca. E o meu TikTok é Alex Gustavo OFC, né? Eu fundei o Texto do Impossível no dia 5 de janeiro de 2024, recém, né? Fundei, que é onde a gente profetiza toda sexta-feira que nada é impossível para Deus e tudo é possível para aquele que crê. Nada é impossível para Deus, disse o anjo Gabriel a Nossa Senhora em Lucas capítulo 1, né, versículo 39. Pois nada é impossível para Deus e tudo é possível para aquele que crê, disse Jesus ao pai do epilético em Marcos capítulo 9, versículo do 14 ao 29. Senhor, se podes fazer alguma coisa pelo meu filho, ele disse, se posso, tudo é possível para aquele que crê. Aí se cumpre em Mateus capítulo 8, versículo do 16 ao 17. Sabe o que? Ele tomou nossas dores e carregou nossas enfermidades. Né? O texto do Impossível é toda sexta-feira às 7 horas da noite. Eu também dou continuidade à Santa Missão, que era o que Frei Damião celebrava. A Santa Missão, toda segunda-feira, às 7 horas da noite, que eu lhe digo, Anselmo, é um momento tocante e é um momento em que arrasta muitas multidões. A última Santa Missão que eu fiz segunda-feira passada, amanhã nós teremos também a Santa Missão. A última Santa Missão que nós fizemos arrastou 2.050 pessoas. 250 pessoas. Eu sempre estou colocando a cognição para a celebração com orações de cura e libertação. A Santa Missão que nós fizemos, a última, deu 250 pessoas tocadas, restauradas, curadas e libertadas. Colocando sobre tudo isso, Santa Missão, toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Texto do Impossível. Nada é impossível para Deus, tudo é possível para aquele que crê. A gente também tem o Exército do Impossível pelo WhatsApp. E toda sexta-feira, às 7 horas da noite, Texto do Impossível. E também tem o programa Palavra de Fé, que é um programa em que nós direcionamos todo domingo, às 10 horas da manhã, palavras de fé.
né? Tem uma mulher que ela disse assim, um dia desse: Ô Frei, eu tô muito angustiada, porque eu não tô conseguindo mais saber que Deus me ama. Como é que eu sei que Deus lhe ama? Eu disse: leia Lucas, capítulo 10, versículo 18, que a maior prova de amor foi a que um homem de carne e osso, mas porém que tinha santidade, morreu por nós numa cruz, e essa pessoa é Jesus Cristo. E finalizando aqui, eu queria dizer a todos uma palavra de fé. Uma palavra de fé. Olhe, não deixe ninguém querer lhe automutilar e lhe autocondenar. Não deixe ninguém lhe automassacrar ou lhe autodestruir. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que querem dilacerar, ofuscar a sua vida, a sua família ou a sua história. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Tudo é possível se você crer. Tudo é possível se você pedir a Deus com clamor, com oração, com fervor. Você presenciará com os próprios olhos e você verá a retribuição dos que querem lhe fazer mal. Diz Jesus, diz Deus no Salmo 91. Basta que você olhe com os próprios olhos para ver a retribuição dos ímpios. Nunca baixe sua cabeça. Nunca fique de cabisbaixo. Quando você estiver passando por uma batalha, lembre-se de Deuteronômio capítulo 20, versículos 1. Que você pode ir para uma batalha e que possa lá na outra batalha ter muitos e muitos soldados para guerrear com você. Mas se lembre que você não está sozinho. Você está com toda a milícia celeste. Você está com todas os anjos e santos. E principalmente nossa mãezinha, Nossa Senhora. Que Deus nos abençoe. Não quero aqui de forma alguma diminuir a religião de ninguém. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão ver, mas cada um tem a sua crença, o seu modo de vida. Aqui eu estou falando um pouco da minha vida, mas que Deus nos abençoe. Essa palavra de fé fica. E num trocadilho especial dizer que Cristo cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça. Em nome de Jesus. Levanta, tu que dormes, porque Cristo quer te iluminar. Levanta, tu que dormes, porque Cristo, Ele quer te glorificar. Levanta, tu que dormes, porque Cristo vai te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Passando aqui a fala para o meu amigo Anselmo. Muito obrigado. É o blog Caminhos da Paraíba. Deus nos abençoe. Pois é, ouvimos agora. Espera só um pouquinho, nós voltamos rapidinho. Deus abençoe a